Estamos de volta com o Manhã no Ar, com as notícias mais importantes. Olha a hora, 7 horas e 13 minutos. E hoje é sexta-feira e você deve estar pensando em como aproveitar o fim de semana. Uma boa opção é reunir os amigos em uma disputa de futebol. Na categoria Society, por exemplo, se o gol não sair, não tem problema. Dá para garantir a animação improvisando um churrasquinho ali perto do campo. Confira no quadro Roteiro do Dia de hoje. É só o Gabriel ter uma folguinha dos estudos que vem logo correndo para o campo. O melhor lazer do mundo e a gente sempre vem aqui, né? E faz uma cotinha, né? R$10 cada um e só vem, né? Só para se divertir. E a Gisele também não perde uma partida. É uma oportunidade de ter extra, assim, além de ter os amigos na escola, a gente vê eles fora da escola, ser uma interatividade a mais. Legal mesmo foi o Jair, que resolveu fazer o aniversário do filho dele em grande estilo, jogando futebol com os colegas de rua do garoto. Teve até parabéns ali mesmo, pertinho do campo. Comemorando o aniversário do meu filho, de 15 anos, fazendo aquilo que ele mais gosta, que é praticar esporte. Não importa os motivos. O Campo Society faz o maior sucesso entre os apaixonados pela brincadeira. Esse estilo de futebol é uma derivação do que vemos no campo, mas com regras diferentes. O lateral é batido normal, que nem o pé, que nem de salão. O escanteio também. O recuo do goleiro só uma vez. Segunda é falta qualquer parte da área, sendo fora da área. É qualquer parte. O espaço é bem democrático, basta ser apaixonado. São muitos os campos de futebol society espalhados pela cidade. Alguns são bem pequenos, cabem apenas 4 jogadores na linha e 1 no gol. Agora, no caso desse aqui, ele mede 44 por 25. Dá para jogar com 6 jogadores na linha e 1 no gol. Ou seja, dá para reunir uma quantidade bem grande de amigos e se divertir a valer. Mesmo em período de crise, a procura por esse tipo de quadra só cresce aqui em Manaus. Esse aqui, por exemplo, tem até espaço para eventos. Temos 4 belíssimos campos. E para o pessoal que gosta de uma resenha, também nós temos uma boa estrutura de bar, um estacionamento. Então tem tudo isso, segurança, qualidade. E que tal esse espaço reservado para festejar depois do jogo? O Futebol Society passou a ser uma ótima opção de lazer para quem procura conciliar diversão e esporte, não somente nos fins de semana. O valor do campo dá para ser dividido por todos os participantes da pelada. O aluguel de 1 hora no Golden Goal, que fica no Vieira Alves, custa a partir de R$ 110. Já no bate-bola, no Dom Pedro, o valor é de R$ 140. E aí é só reservar o horário melhor para você. E bom jogo! Aí quando divide com a turma não fica pesado para ninguém, né? E a gente continua falando de opção de lazer para esse fim de semana. Agora para você que gosta de teatro, amanhã tem a estreia da peça Em Process Curumins. E quem traz mais detalhes é a repórter Thea Morel, com quem eu falo agora ao vivo. Olá, Thea, bom dia. Como é que faz para assistir esse espetáculo? Onde vai acontecer? Bom dia, Adriane, bom dia a todos. Olha só, Adriane, esse espetáculo ele vai começar já a partir de 19 horas, né? Tem apresentação amanhã e tem apresentação também em outros fins de semana. E ele vai acontecer no anexo ao Casarão de Ideias, na rua Monsenhor Coutinho, número 225. Para falar um pouquinho, a gente tem aqui o Fábio Moura, que é o diretor da peça, né? O diretor dessa iniciativa, e ele vai explicar para a gente o que é, afinal de contas, essa experiência, o Fábio. Como é que vocês conseguiram montar esse grande espetáculo? Primeiramente, bom dia, né? A peça Em Process Curumins, a gente vem discutir essa construção desse ser contemporâneo, desse homem contemporâneo aqui da cidade de Manaus. E nós resolvemos trabalhar com a dramaturgia autoral, uma coisa nossa que eu e os atores nós criamos dentro da cena. O espetáculo de uma forma que as experiências dos atores viriam para a cena, daí seriam construídos fragmentos das cenas e seriam essas as provocações iniciais. De que forma que nós podemos, dentro do teatro, relacionar aquilo que é ficção, aquilo que é teatralidade, com aquilo que é verdadeiramente dos atores, aquilo que é real na vida desses atores. Então, a primeira provocação da peça ela foi essa, de que forma que nós podemos relacionar aquilo que é real, aquilo que é de Manaus,
com a questão da teatralidade. E o segundo ponto da nossa montagem é de que forma que nós podemos desconstruir alguns elementos do teatro, como figurino, como a própria dramaturgia, como a cenografia de modo geral. Então nós iniciamos o trabalho com essas duas provocações, de levar a barreira entre aquilo que divide aquilo que é ficção e aquilo que é real, e essa desconstrução da linguagem teatral. Ok, Fábio. Eu vou conversar também um pouquinho com o Wendel, que é um dos atores desse espetáculo, Adriane. Wendel, conta um pouquinho dessa história. A gente tem aí 4 curumins que vão estar se revezando na cena, mas não é um espetáculo infantil, apesar da gente estar falando de curumins, né? 16 anos é a faixa etária. Isso, a história do In Process Curumins, né? Ela traz esses fragmentos das nossas experiências, né? Nossas experiências como artistas, como seres humanos, né? E todas as nossas inquietações, né? A primeira cena traz relações nossas, vivências nossas, relações que a gente tem com a sociedade, relação que a sociedade tem com o outro, e por aí vai. Aí vem várias histórias paralelas acontecendo durante o espetáculo. Ok, então a gente volta a repetir aí, Adriane, a partir de 19 horas, R$10 a entrada, vai ser no anexo do Casarão de Ideias, na rua Monsenhor Coutinho, número 225. 16 anos, viu? É um espetáculo que fala aí dos curumins, mas na verdade é uma espécie de metalinguagem. Os artistas falando sobre o fazer teatral. Tá certo, Thea, tá feito o convite. Obrigada pelas informações. E atenção, você que ligou a televisão agora, começou a assistir o Manhã no Ar, nós preparamos um resumo do que foi notícia até agora aqui no programa. Polícia apreende 50 quilos de drogas que estavam dentro de um barco que vinha de Tabatinga. Os entorpecentes foram escondidos dentro de malas. E a polícia agora trabalha para descobrir quem são os donos da bagagem. 4 homens foram presos suspeitos de tentar cometer um homicídio na tarde de ontem, no bairro Cachoeirinha. No carro em que o grupo estava, foram encontrados uma arma de uso restrito e uniformes da Polícia Civil. Em depoimento, eles disseram que eram fantasias de carnaval. Voo da empresa Incel Air, que iria de Manaus para Curaçao, foi cancelado. E passageiros seguem sem informação sobre nova data de partida. Um grupo de 50 haitianos chegou a fazer uma manifestação pedindo uma solução para o caso. De acordo com eles, alguns passageiros estão desde o mês de janeiro na capital aguardando por uma solução da empresa. A Comissão de Defesa do Consumidor diz que aumento do preço do estacionamento e diminuição da tolerância de gratuidade de meia hora para 15 minutos é irregular e desrespeita o que já está determinado por lei. A estratégia da comissão é fazer um acordo com os donos dos shoppings da cidade. Detran apresenta balanço de Operação Carnaval. Nenhum acidente fatal foi registrado durante os dias de folia, mas o número de infrações saltou de 427 para 3.700, se comparado com o mesmo período do ano passado. A embriaguez foi a principal causa das autuações. E agora chegou a hora da gente ir ao vivo lá para o estúdio da Rádio Acrítica FM. E quem está ao vivo por lá também é a Micaele Cevalho. Olá, Micaele, bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Tudo bem por aqui. Agora sim, não está bem para as pessoas que usam o transporte coletivo, né? Porque ontem mais um ônibus deu problema lá na Constantino Neri. Esse pegou fogo, né? Pegou fogo. Você imagina, você está num ônibus e começa a incendiar, Wilson Lima. E você aí não tem condições, né? Já não basta a gente ter vários registros, os ouvintes todos os dias mandam pra gente fotos aí de ônibus quebrados no meio da via, né? Aí os passageiros têm que descer, têm que esperar o próximo ônibus. A gente hoje registrou casos aqui de que os ônibus, os veículos, não estão parando nos pontos de ônibus lá na Avenida Brasil, na Compensa. Sabe por quê? Porque são os idosos que estão no ponto de ônibus. Aí você imagina, o idoso tem que pedir para o jovem que está do lado dele, faça parada para mim, por favor, aí para o ônibus, porque se eu fizer, ele não vai parar. Aí o jovem vai lá, faz parada e o que acontece? Aí sim, o ônibus para. Aí não tem condições, né? E ontem aconteceu mais essa, olha aí, um veículo articulado, né? Foi um princípio de incêndio, ele precisou ser colocado ali no acostamento. A sorte é que deu tempo para o motorista fazer isso, encostou ali até que o fogo, né, o princípio de incêndio fosse apagado, né, e realmente se verificasse que não tinha nenhum risco para ninguém. Agora, até para você passando no seu veículo, é perigoso se um veículo desse, né, grande, desse porte, incendia no meio da pista. Foi um articulado da linha 652, isso aconteceu lá na Avenida Constantino Neri. Foi no início da tarde de ontem, né? Foi, que coisa... logo depois do meio-dia, 1h pouco da tarde. E aí o trânsito ficou daquele jeito, né, Mica? Agora, o seguinte, ainda falando sobre ônibus,
teve uma imagem que circulou muito nas redes sociais que era de uma pessoa deitada numa rede dentro de um ônibus articulado. A gente ainda não conseguiu a confirmação se é aqui em Manaus ou não. E a gente recebeu um outro vídeo dessa situação, Micaela. Eu queria compartilhar aqui com os nossos telespectadores, né, e explicar um pouco para quem está ouvindo no rádio. Vamos colocar o vídeo e vamos liberar o áudio para ouvir a conversa entre, eu acho que é o cobrador e o rapaz que está na rede deitado. Hã? Eu vou dormir. Mas aqui você não pode dormir, cara. Isso é um ônibus, é um transporte. Você tá atrapalhando o pessoal aí, cara. A passagem do pessoal. Interrompendo a passagem aí. Não pode não, cara. Tem que chegar no trabalho. Desata a rede aí, vai lá. Sim, mas deixa pra dormir em casa. Isso é um ônibus, cara. Tira a rede, desata a rede e dorme no chão, tudo bem, porque você tá atrapalhando a entrada aqui, ó. A passagem do pessoal. Hoje eu vou dormir. Vai? Eu tô pedindo amigavelmente. Se você não quiser sair, eu vou ter que chamar a polícia para te tirar, porque... Mas só eu de dormir, né? Hã? Só eu dormir. Virando a marinha da aeronáutica lá. Beleza, então volte para dormir lá, porque aqui eu vou parar uma polícia agora e vou tirar numa boa, sem alteração. Porque... Não, eu tô dormindo. Beleza, então fica aí que eu vou parar uma viatura para te tirar, tá? Dentro do ônibus, você não pode fazer isso não. Bom, a impressão que a gente tem é que o rapaz está deitado na rede, está sob efeito de bebida alcoólica. Só para o pessoal que está no rádio entender, um usuário de transporte coletivo atou uma rede no corredor do ônibus, impedindo, claro, a passagem de quem estava dentro do veículo, né? E não queria sair dali, dizendo que pelo fato de a passagem ter aumentado para R$ 3,80, ele precisaria de um pouco mais de conforto. Seria um protesto, né, contra o aumento que foi dado. É um absurdo, né? Mas a gente chega até a achar engraçado, ele tá com a rede, com cobertor e tudo tá coberto, né? E a gente recebeu as informações aqui do Sinetran de que, inclusive, a polícia foi acionada porque achava de início, né, pela movimentação dele, que se tratava de um assalto. Quando ele entrou no ônibus e aí, de repente, ele simplesmente amarrou a rede dele ali naquele ferro que é de segurar, né, do passageiro se segura quando está em pé, pegou um lençolzinho, se cobriu e fez o protesto à maneira dele, o que parece realmente é que ele está bêbado, mas a gente sabe que é uma situação realmente complicada. O aumento da passagem, esses dias o pessoal estava reclamando aqui na rádio que não tem os 20 centavos para dar de troco e aí a população fica sem ter o que fazer e às vezes procura fazer protestos. Nem sempre os protestos, né, são violentos, graças a Deus. Aí ficou mais uma situação engraçada, mas atrapalha também, né, a situação dos ônibus e dos passageiros. Pelo que você está falando, a gente tem a confirmação então de que essa situação é aqui em Manaus, né, confirmada pelo Sinetran. Isso. E a produção está me falando também que ele teria embarcado no Terminal 5 de integração dos ônibus lá no São José. No percurso, ele resolveu atar essa rede. Agora, o problema ali, ele faz o seu protesto, mas ele atrapalha as outras pessoas. Porque depois que ele atou a rede, você não consegue mais passar, né? Você tem que se rastejar e ele estava bem seguro de que não ia sair dali, que ia dormir, viu a cara, né, dos outros passageiros, todo mundo assustado, né? Da coragem que ele teve de fazer isso num ônibus em Manaus. Em relação ao troco, você falou ainda há pouco, existe previsão no Código de Defesa do Consumidor, se o cobrador não tiver o troco da passagem, você tem o direito de fazer esse percurso de graça. Não é a sua responsabilidade providenciar o dinheiro trocado, e sim da empresa. Também tem um valor mínimo, né? Você não pode entregar mais que R$20 e querer o troco. O cobrador só vai aceitar até R$20 para pagar uma passagem. Então, se você tiver até R$20 e o cobrador não tiver o troco, está garantido no Código de Defesa do Consumidor o trajeto gratuito para o usuário do transporte coletivo. O problema aí, Adriane, não é nem que o valor que eles estão dando, a nota é muito alta, é justamente aqueles 20 centavos que diz que o cobrador não está tendo e aí os usuários estão reclamando porque justamente não estão deixando ele passar de graça também. A gente sabe que é lei, mas nem sempre isso, né, acontece e a fiscalização continua. A gente espera aí que esse problema não se arraste por muitos dias, né, que a empresa resolva e tenha o dinheiro trocado, os 20 centavos. A gente sabe que moeda, certos períodos, fica difícil realmente a circulação, mas eles têm que dar um jeito porque isso está tudo previsto na lei. Lei orgânica do município, o artigo 257 é o que garante aí o usuário do transporte coletivo sobre isso. Só falando rapidinho sobre aquele rapaz que estava deitado lá na rede dentro do ônibus. Você gostou da imagem, né, Wilson? A gente tem informação aqui de que ele estava na linha 600, viu, Mica? A linha 600 que trafega ali pela Avenida Grande Circular, né? Passa o 600, aqui pela... se eu não me engano, é articulado, né? Exatamente. Passa aqui pela Avenida André Araújo e vai até o centro comercial.
Articulado como aquele outro que a gente viu que começou a incendiar ali no meio da pista, né? Tão articulado quanto aquele, e já junta tudo num protesto só. E tinha que ser articulado mesmo para ter espaço para a rede dele, porque ele não parece ser muito pequenininho, não. Micaela, agora a gente muda de assunto, fala de acidente de trânsito. Você tem informação de acidente nessa manhã? Eu tenho informação principalmente que o trânsito está complicado. Atenção, os motoristas, quem está saindo de casa agora são 7h28, né? Tem que ficar atento. Olha, a gente teve registro de um acidente na Torquato Tapajós, entre moto e carro. Uma pessoa ficou ferida, foi socorrida. A gente ainda não tem a identidade dessa pessoa, mas pelo que tudo indica, pelo menos nesse primeiro momento, ela passa bem. E teve também ali um acidente que acabou causando o derramamento de óleo na pista, lá próximo do T3, na Avenida Noel Núteos. E aí, logo no início da manhã, as pessoas reclamaram. A gente tem o vídeo aí, no caso, né, da vítima do acidente de moto, a moça no chão, a gente acabou de mostrar. E atenção, esse daí já é o caso, Adriane, do óleo na pista. Tem muito óleo derramado lá na pista, nas proximidades do T3, e a população reclamou que algumas pessoas de moto chegaram a derrapar, carro também, porque a pessoa vem e só percebia quando estava no local. As informações que acabaram de chegar para a gente são que já estão jogando ali ferragem, pode serragem lá em cima do asfalto, para evitar que outros motoristas derrapem e acabe acontecendo, né, um acidente naquela região. Mas você que vai passar ali nas proximidades do T3, fique atento, dirija devagarzinho, com tranquilidade, mesmo que o trânsito fique um pouco mais lento, né, por conta dessa redução de velocidade, é melhor do que correr o risco de sofrer um acidente naquela localidade. Com certeza. É bom também dar uma revisada no carro, cuidado para não estar com o pneu careca. Esse período de chuva acaba facilitando que aconteçam acidentes, então é sempre bom estar atento a isso, fazer a sua revisão e garantir a sua segurança e, consequentemente, a segurança das outras pessoas. Micaela, muito obrigada por sua participação. Um ótimo dia para você, para os ouvintes da 93.1 FM e bom fim de semana. Bom fim de semana para vocês dois e para todo mundo que está assistindo aí o Manhã no Ar. Até segunda-feira. Até lá, Mica. Tchau, Wilson. E daqui a pouco, depois do intervalo comercial, eu tenho notícias, novidades para a torcida vermelha e branca do Boi Bumbá Garantido. Tem ainda as notícias do esporte. Holanda é o campeão da Série B do Amazonense. Isso muito mais daqui a pouquinho, não saia daí.